Amados irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, no capítulo 4, dos versículos 32 até 37, fechando aí esse segmento, vamos ver o amor altruísta da comunidade dos nossos irmãos ali da igreja primitiva no livro de Atos. O texto diz assim: da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Curva sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra lida. E nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor a ilumine em nossos corações e que possa ser transformada em atitude. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, antes de falarmos sobre esse trecho, que é um trecho pequeno, dos versículos 32 a 37 no capítulo 4, gostaria de lembrar aos irmãos a trajetória que nós já fizemos, aonde nós já chegamos. Se você está com sua Bíblia aberta aí, retorne um pouquinho, vá para o capítulo 1 no livro de Atos. Aí no capítulo 1, no livro de Atos, Lucas ele inicia seu segundo livro. Segundo por quê? Porque Lucas ele escreveu dois. Atos do Espírito Santo na vida de Jesus, que é o Evangelho. Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos e da igreja. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles são um compêndio de 2 volumes. Eles se encaixam perfeitamente. E o Lucas inicia Atos com uma recapitulação da ascensão de Jesus. Os 12 apóstolos escolhem Matias para substituir Judas Iscariotes. O capítulo 1 ele pode ser praticamente dividido em 2 partes. Existe um momento aí no Monte das Oliveiras, onde o relato de Lucas nos mostra, Lucas, o médico, escreve o Evangelho, o autor deste livro, ele escreve a alguém chamado Teófilo, nós já vimos isso, pode ser uma teoria, porque a palavra Teófilo é a junção de 2 palavras, Teós, Deus, Filéu, que é o verbo amar, em tese seria todo aquele que ama a Deus. Há uma corrente que crê dessa forma. Existe uma outra corrente que crê Teófilo era um mecenas, alguém que havia financiado a que Lucas pudesse levantar um relato ordenado, organizado, com objetivo doutrinário, apologético, e foi muito importante isso. E logo no início do livro de Atos a gente vê que Lucas escreve para confirmar, logo no início, a ressurreição de Jesus Cristo, que é a base da pregação dos apóstolos no Novo Testamento. E Jesus lhes dá uma ordem: os apóstolos e os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém até que eles pudessem ser revestidos de poder. E os apóstolos conversam com Jesus aí no sentido de saber se outras coisas aconteceriam também durante esse momento, sobretudo na questão do reino vindouro, mas Jesus diz que em relação ao reino vindouro, o próprio Pai é quem vai determinar quando isso vai acontecer e, em tese, as coisas que deverão acontecer. Mas no capítulo 1 nós temos do livro de Atos aquilo que nós chamamos de chave hermenêutica. Qual é a chave hermenêutica do livro de Atos? No capítulo 1, versículo 8, quando o texto diz assim: mas vocês receberão poder
ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a chamada chave hermenêutica. Por quê? Porque percebe-se que todo o livro de Atos foi construído levando em consideração essa gradação que existe aí nessa chave hermenêutica, nesse versículo. O livro de Atos vai falar sobre o que o Espírito Santo faz, primeiro em Jerusalém, Atos 2, depois em Judeia e Samaria, aproximadamente Atos 8, Atos 10, e até os confins da terra, Atos 19. Alguns eventos extraordinários acontecem pontualmente nesses capítulos que eu falei, 2, 8, 10 e 19, que mostram essa gradação, como se fosse uma espécie natural, uma divisão natural do livro de Atos. Jesus é levado ao céu diante dos olhos dos discípulos e a promessa do seu retorno. Dos versículos 12 a 26 do capítulo 1, saímos do Monte das Oliveiras e agora estamos no cenáculo. E o que é que acontece no cenáculo? Uma poderosa reunião dos santos, intercedendo. Quem é que está intercedendo? Os 11 apóstolos, mais outros discípulos, mais as mulheres que acompanhavam, mais a Maria, mãe de Jesus, demais mulheres que acompanhavam mais proximamente o ministério de Jesus, os meio-irmãos de Jesus, num total de 120 pessoas. E num primeiro momento se reúnem para interceder e no segundo momento se reúnem para decidir sobre a substituição de Judas por Matias, em algumas Bíblias, Matatias. Matias é um termo mais reduzido. Vamos ao capítulo 2. No capítulo 2 do livro de Atos, o Espírito Santo vem em Pentecoste e enche os crentes. Pedro, que certa vez havia negado o Salvador, ele agora vai pregar com ousadia para uma significativa multidão, e ele vai partilhar as boas novas do Evangelho. Vários atendem a esta mensagem de Pedro, crendo no Senhor Jesus, e essa comunidade, que era de 120, começa a crescer, começa a tomar um corpo muito grande. Gostaria que você fosse agora para o capítulo 2 de Atos. Vamos olhar ele bem um pouco mais de pertinho. A gente vai ver aí no capítulo 2 de Atos, que logo no início, a questão das línguas e a festa de Pentecostes, um evento extraordinário, sobrenatural, que junta uma multidão, judeus de 15 países que compunham o mundo antigo, se espantam com aquelas línguas, um efeito visual, um efeito sonoro, um efeito extraordinário, mas o espanto era que eles ouviam falar das verdades de Deus em sua própria língua nativa. Só que isso gerou, de uma certa forma, uma certa confusão, porque alguns estavam admirados e perguntavam o que quer dizer isso, e outros zombavam da situação, dizendo, eles estão embriagados. Aí Pedro aproveita esse momento para fazer o seu primeiro sermão. Um sermão forte, amparado pelas Escrituras, sobretudo em cima do profeta Joel, na profecia de Joel, no capítulo 2. E agora não é mais aquele Pedro que foge, agora é um Pedro que enfrenta. E ele diz que o Messias foi crucificado, esse Jesus que vocês mataram. Esse Jesus que vocês mataram foi ressuscitado pelo seu Pai, como cumprimento das Escrituras. Aqui Pedro fazendo alusão ao Salmo 18, os versículos 8 a 11, e aplicando, sobretudo no Messias, na vida do Senhor Jesus, e aplicando no seu sermão, explicando o que estava acontecendo no poder do Espírito Santo a todos aqueles que estavam ouvindo naquele momento. E Pedro continua explicando textos do Antigo Testamento que falavam sobre a ressurreição do Messias, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a exaltação de Jesus, até que no versículo 37, movidos pelo Espírito Santo de Deus,
Aqueles homens totalmente tocados fazem uma pergunta fantástica: o que é que nós vamos fazer? Irmão, que faremos nós? Aí Pedro responde. E aqui um versículo chave do capítulo 2. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Perceba, aqui é o Espírito Santo como dom, o dom geral, aquele que abre a graça no sentido da fé. E no versículo 39, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Que fazer? Se arrepender, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele ainda insiste com essa multidão, dando algumas ordens, versículo 40, incentivando, e muitas conversões ocorrem nesse momento. O versículo 41 nos mostra que aproximadamente 3.000 pessoas entregam o seu coração ao Senhor, e a comunidade de fé, a igreja primitiva vai crescendo. Versículos 42 a 47, vai crescendo no ensinamento dos apóstolos, vai crescendo na oração, vai crescendo na adoração, vai crescendo na comunhão, vai crescendo na solidariedade, no cuidado. Eles estão unidos, vai crescendo ao redor da ceia do Senhor, e os apóstolos vão sendo confirmados em seu ministério, como? Através de sinais e de prodígios. E, naturalmente, aqueles que haveriam de ser salvos iam sendo acrescentados a essa comunidade poderosa e simples. Agora vamos para o capítulo 3. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 3. Estou só fazendo uma pequena revisão, lembrando os irmãos que eu já falei sobre isso aqui tudinho, versículo por versículo, é só para lembrar. Eu sei que os irmãos sabem mais do que eu, só estou lembrando aos irmãos algumas coisas que a gente já viu, certo? Então, no capítulo 3, praticamente nós temos aí dois momentos. Um grande milagre e uma mensagem que é baseada nesse milagre. No capítulo 3, Pedro, cheio do Espírito Santo, cura um mendigo aleijado, e ele aproveita esse momento para pregar no templo. Dos versículos 1 a 11 do capítulo 3, Pedro e João vão para o templo para orar, na parte da tarde, me parece que às 3 horas da tarde, como era de costume do povo judeu, e ele segue esse costume, e eles se deparam ali com um aleijado. O aleijado pede dinheiro, o certo homem aleijado de nascença pede dinheiro a Pedro e João, e ao invés de receberem dinheiro, o aleijado recebe um milagre. Que coisa maravilhosa. Os versículos 4 a 11 do capítulo 3, nós vemos o testemunho do apóstolo. Pedro ordena que o aleijado ande em nome de Jesus. E o Senhor Jesus cura esse aleijado de nascença, que agora começa a adorar, andando, saltando. Ele entra no templo louvando a Deus. E as pessoas ficam espantadas porque conheciam aquela pessoa que havia sido curada. Elas ficam maravilhadas. E aproveitando esse momento, sabe o que é que Pedro faz? Pedro explica o fenômeno. Pedro aproveita o milagre para levar a mensagem que aquele povo precisava. E dos versículos 12 a 16, Pedro começa a explicar. Pedro aproveita o milagre para falar sobre o Senhor Jesus. E Pedro os exorta, dizendo que pelas Escrituras, sobretudo aqui no caso o Antigo Testamento, Pedro fala das profecias que estavam envolvidas, fala sobre Jesus, uma mensagem cristocêntrica, ou seja, centrada na pessoa de Jesus. Pedro vai falar sobre a crucificação de Jesus. Pedro vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Pedro vai falar sobre o ministério atual de Jesus. E Pedro fala sobre a segunda vinda de Jesus. E aqui o grande destaque do capítulo 3, se você está com sua Bíblia aberta, está com seu lapisinho, você marca aí, é o versículo digno da bolinha, os versículos 19 e 20, palavras de Pedro quando ele diz: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que
da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Esse é o grande destaque. Jesus, Jesus, Jesus. E aqui agora começamos o capítulo 4. O que é que nós temos no capítulo 4? Começa aí as perseguições começam a tomar forma. No capítulo 4, Pedro e João são presos e a gente vê uma igreja que intercede. O que é que nós temos aí? Os líderes religiosos prendem Pedro e João e exigem saber por meio de que poder eles curaram o aleijado. Pedro diz que foi o poder de Jesus, e após receber ordem de jamais voltar a pregar sobre Jesus, os crentes oram por ousadia, por intrepidez, e o texto nos mostra que, apesar da perseguição, essa igreja, que já tinha visto 3.000 pessoas se rendendo, agora já contabiliza 5.000 homens, uma cifra de 5.000 homens. O texto é fantástico. Irmãos, dos versículos 1 a 3 do capítulo 4, a gente percebe ali a frustração dos religiosos. Estão preocupados, sabe por quê? Porque Pedro e João estão proclamando a ressurreição da morte. Jesus ressuscitou, essa é a base da pregação apostólica. E a gente sabe que quem dominava o templo era, sobretudo, os saduceus. E os saduceus não acreditavam na ressurreição. E os saduceus, eles movem, digamos assim, essa primeira perseguição contra Pedro e contra João. Mas ali no versículo 4 já mostra que, apesar dessa perseguição, o número de crentes está aumentando. E Pedro e João, presos, em seguida, são levados a um interrogatório. No capítulo 5 até o 22, a gente vê que eles passam por um primeiro momento, uma primeira sabatina, e a pergunta que os religiosos fazem a ele é: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram tudo isso? E a resposta de Pedro e de João: foi feito em nome de Jesus. Ou seja, Jesus é suficiente, poderoso, Ele tem poder. É profecia que está sendo cumprida. Salmo 118, 22. E aqui vem um texto que é fantástico, porque é cheio do Espírito Santo. De forma ousada, Pedro solta essa pérola maravilhosa do capítulo 4. Você está com o seu lápis aí? Marque, capítulo 4, versículo 12. Olha que coisa linda. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus. Só Jesus. Só Jesus. Jesus é suficiente. E para aquele que nele crê, ele é eficiente. Em seguida, vendo que no poder do Espírito Santo, Pedro e João, que eram réus, agora se transformam em juízes, e com perguntas fortes e inteligentes, conseguem modificar o quadro. Eles retiram Pedro e João da sala, os dois apóstolos são mandados para fora da sala por um momento, enquanto os líderes se reúnem, e eles têm um dilema. Qual é o dilema? Eles não podem negar que Jesus curou. Sabe por quê? Porque o aleijado, que já fazia não sei quantos anos, está lá, andando, saltando, louvando a Deus. E contra fatos, não há argumentos. Ele tem um fato ali, não tem para onde correr. E agora? Qual é a decisão que eles tomam? Uma decisão, digamos assim, que a gente poderia dizer, saída pela tangente. Qual é a ideia? Eles reúnem os apóstolos novamente, Pedro e João, e eles ameaçam os apóstolos. Eles ameaçam os apóstolos não pela cura do aleijado, mas eles ameaçam os apóstolos a que não pregue a questão da ressurreição dos santos. E aqui a gente vê, mais uma vez, a influência dos saduceus nos bastidores desse julgamento. Aí aqui
É a segunda sabatina, no segundo momento, apesar de ameaçados, os discípulos mantêm o testemunho. Enquanto eles estão sofrendo, a igreja está orando. Os crentes reconhecem a soberania de Deus ao tratar seus inimigos. Os versículos 25 a 28 falam sobre isso. E os crentes da igreja primitiva, unidos, pedem forças para Deus, para que eles possam enfrentar a situação. Como? Falando do evangelho com mais ousadia. E é uma oração que tem uma resposta imediata. Primeiro, a confissão dos apóstolos. Pedro e João respondem aos líderes religiosos: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles afirmam essa convicção, a igreja está orando e o Espírito Santo dá resposta imediata. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Pronto, irmãos, agora chegamos nos versículos 32 até 37, que é o texto de hoje. Vamos analisar ele bem direitinho. Eu tenho certeza que você captou algumas coisas que eu vou só mostrar, só para lembrar, mas eu sei que você viu. Repare só, no versículo 32 diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O que é que nós vemos aqui no versículo 32? A comunhão profunda, o amor altruísta da comunidade primitiva. Um retrato extraordinário da união dessa comunidade, da união desses irmãos. Eles estão unidos em razão da presença do Espírito Santo em seu meio. Eles estão unidos em função da pregação da palavra de Deus. E eles estão unidos na prática, eles estão unidos na prontidão em compartilhar os bens uns com os outros. É uma unidade de pensamento, é uma unidade de atitude, é unidade que a gente vê na prática. Unidade profunda, mas é voluntário, nada é forçado. No versículo 32, no início, existe uma expressão idiomática hebraica. Era o coração e a alma. Essa expressão idiomática nós vemos várias vezes no Antigo Testamento, sobretudo no livro de Deuteronômio. A ideia é de mostrar que eles estavam realmente unidos. A união era um fator fundamental, uma marca fundamental da igreja primitiva. E os cristãos primitivos, eles expressavam o amor a Deus, que é um amor num plano vertical, eles expressavam esse amor num plano horizontal, sobretudo a todos os irmãos e irmãs que tinham necessidades. E isso não vem só aqui, não. Se você prestou atenção na revisão que nós fizemos, no capítulo 2, no final do capítulo 2, a dinâmica da igreja primitiva já mostrava essa união, já mostrava esse amor, já mostrava essa comunhão. No capítulo 2, os versículos 44 e 45, lá diz o seguinte: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, aconteceu aqui um milagre, sobretudo uma grande quebra de paradigma religioso. Sabe por quê? Porque os religiosos dessa época, eles não conseguiram
colocar em prática as questões sociais das prerrogativas da lei, sobretudo de Deuteronômio. Eles não conseguiram colocar em prática na dinâmica, no poder, na força e no amor que a igreja primitiva conseguia. Isso não por causa deles, mas por causa da ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. Os cristãos primitivos conseguiram resgatar a essência social da lei, cumprindo por convicção íntima uma prerrogativa que a religiosidade daquele momento não conseguia atingir. Aí você olha para mim e diz: pastor, eles estão cumprindo a lei. Sim, meu filho, o fato é que, infelizmente, nós hoje, cristãos contemporâneos, muitas vezes desprezamos algumas questões que são citadas no Antigo Testamento, simplesmente a leitura superficial. A gente não vê, mas o fato é que a religiosidade daquela época foi confrontada com a prática da igreja primitiva. E essa essência social já era algo visto no Antigo Testamento, sobretudo no livro de Deuteronômio, mas eles não conseguiram colocar em prática como deveria. E eu mostro a você, no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, no versículo 4, quando o Senhor está, digamos assim, ministrando, quando Moisés está ministrando a questão da lei ali, para esse segundo grupo, aquele que haveria de tomar a terra prometida, tal. No capítulo 15, no versículo 4, algumas prerrogativas práticas dos versículos 1 a 3, no capítulo 15, no versículo 1 a 3, e no versículo 4, existe esse texto que você vai ler aí, está escrito: para que não haja pobre no meio de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. O Senhor já havia falado nos seus preceitos, já havia falado na lei, que essa essência social, esse sentido de que não houvesse pobreza no meio do povo, deveria ser levado em consideração. Isso aí é texto do Antigo Testamento, isso é coisa que está na lei. Os cristãos agiam por obediência, não à lei da obrigação, não a essa religiosidade que, infelizmente, não conseguiu viver essa essência. E Jerusalém tinha muitos pobres. Mas os cristãos agiam por obediência à lei do amor de Deus. E eles agiam no poder do Espírito Santo, praticavam o uso comum de seus bens, não praticavam a posse comum de propriedades. Nada do que eles possuíam, eles tinham como exclusivamente seu. Isso é fantástico. Olha o poder da graça de Deus, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, poder e graça. Aqui, irmãos, a questão do poder, as palavras grande poder não se refere a milagres de cura. São importantes, a cura, os milagres são importantes, mas eles não são essenciais. A questão aqui está voltada à plenitude do Espírito Santo que capacitava os apóstolos a pregarem com ousadia. Veja o versículo 31 do capítulo 3. A igreja primitiva clama no momento de adversidade para que o Espírito lhes desse poder para pregar com ousadia. Tudo lá treme e eles pregam com ousadia no poder do Espírito Santo. Era esse grande poder que dava condição a que os apóstolos testemunhassem da ressurreição do Senhor Jesus. Mas o texto fala que também havia graça. Era um poder vibrante,
mas havia graça. Que tipo de graça? Irmãos, a graça de Deus sobre a vida deles e a graça do povo para a igreja primitiva. A igreja primitiva estava no coração do povo. Os cidadãos de Jerusalém observavam que os cristãos supriam as necessidades do seu povo. Não havia gente carente no meio do povo. E isso gerava uma impressão favorável. Veja só o que é que acontecia, qual era a impressão que o povo tinha da dinâmica, sobretudo espiritual e social da igreja primitiva. No livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 47, no capítulo 2, o texto diz assim, sobre a igreja primitiva: louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. O povo via a dinâmica vibrante, poderosa, maravilhosa, operante da igreja primitiva. E eles estavam, digamos assim, maravilhados com os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos e toda aquela movimentação, aquilo que estava acontecendo com esta comunidade. Era maravilhoso. Se você prestar atenção, no capítulo 4, no versículo 21, no momento em que Pedro e João, eles são julgados, depois de ameaçados, o versículo 21 assim: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Ou seja, os líderes soltaram Pedro e João. É verdade. Mas o texto no versículo 21 diz: não tendo achado como os castigar por causa do povo. Por quê? Porque pela ação dos apóstolos, pela dinâmica da igreja, versículo 21 aí, a gente vê dizendo que todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Nesse caso aí, o milagre do aleijado que havia sido curado, o povo acompanhava, o povo tinha uma impressão favorável da igreja primitiva. Impressão favorável que é confirmada no capítulo 5, no versículo 13. O texto diz: mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. O povo tinha admiração pela igreja primitiva. Por que essa admiração? Como foi que eles conseguiram essa admiração? É porque, no poder do Espírito Santo, a essência social do reino foi executada, coisa que eles não conseguiram por sua religiosidade. A essência social do Antigo Testamento não foi colocada em prática. No poder do Espírito Santo, Jesus coloca pela igreja primitiva e a causa está aqui. Você se lembra da expressão? Ela está aqui, ó. Versículos 34 e 35. No 34 diz: não havia nenhum necessitado entre eles. Vamos à vontade, vamos fazer uma comparação da vontade do Senhor aí. Vamos voltar ao Deuteronômio 15, 4. O que Deus tinha falado para esse povo. Deuteronômio 15, 4. Deuteronômio 15, 4. O texto diz: para que não haja pobre no meio de vocês. Deus dizendo já no Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento, no poder do Espírito Santo de Deus. Não foi a religiosidade judaica. Não foram os líderes religiosos, seu péssimo exemplo. Quem fez foi o Senhor Jesus na igreja primitiva, no poder do Espírito Santo. Qual era o que foi feito? Esse grande milagre, versículo 34. Não havia nenhum necessitado entre eles. E aqui a dinâmica. Qual é a dinâmica? Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía
a cada um conforme a sua necessidade. Sabe o que foi que aconteceu? Eles conseguiram na prática, no Espírito Santo, na voluntariedade, o que os religiosos não conseguiram com a opressão. Então, irmãos, um importante teólogo, especialista nesse livro, Dr. Simon Kistemaker, no seu comentário sobre esse livro, ele ressalta 3 coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, a venda das terras ocorria quando havia necessidade. Ou seja, eles não estavam se apossando das propriedades sem objetivo, sem fim, não. Quando havia necessidade, de forma voluntária, as terras iam sendo vendidas àquele que queria, àquele que era tocado no seu coração. Outra coisa que a gente vai perceber, inclusive porque vai se transformar numa prática, e nós vamos ver essa prática forte nas cartas de Paulo, os crentes primitivos, eles conseguem estabelecer uma espécie de fundo, de sistema, para conhecer e para ajudar as pessoas carentes. Nós vamos ver textos em Atos, em que Paulo, aliás, em Atos não, nas cartas de Paulo, e vamos ver em Atos alguns exemplos, em que igrejas que eram melhor abastecidas financeiramente, conseguiam mandar donativos, ajudas para aqueles cristãos que eram mais pobres em outros lugares. Nós vamos ver essa prática. Terceira coisa que o Dr. Simon nos mostra é que os apóstolos, nesse momento, aqui agora, nesse capítulo, ainda tinham o encargo de gerenciar, de gerir essas distribuições, no princípio. Depois nós vamos ver que isso muda. Mas, no princípio, de forma muito significativa, e até uma coisa muito interessante, eu não sei se você percebeu isso no texto, esse dinheiro da venda das terras, eles não eram entregues nas mãos. Tem uma simbologia muito interessante sobre isso. Eles eram depositados aos pés, como uma oferta voluntária, que é dada de coração, como algo de adoração mesmo, quase como algo que faz parte dessa comoção íntima, dessa misericórdia profunda, que atua no coração daquele que conseguiu abrir mão e vender essa posse, vender esse bem e entregar. Irmãos, isso é fantástico. E aqui, 2 verdades precisam ser estabelecidas, 2 verdades espirituais. Irmãos, necessidades materiais e necessidades espirituais seguem juntas. Eu já falei aos irmãos várias vezes e torno a dizer: não adianta você chegar diante de uma pessoa que está com fome, pregar, entre aspas, o evangelho, dizendo que Jesus é o pão da vida, se você não leva um pão de verdade para matar a fome daquela pessoa. É simples assim. E outra grande verdade que a gente vê aqui, sabe o que é? A comunidade primitiva crescia em poder e graça. Eles eram uma comunidade socialmente sensível. As necessidades, elas eram conhecidas, as necessidades eram compartilhadas e as necessidades, elas eram voluntariamente supridas. Até o versículo 34, aliás, até o versículo 35, a gente vê o exemplo comunitário. Mas Lucas registra um exemplo específico. Alguém que deu testemunho de forma forte, como era a dinâmica social da igreja primitiva. Uma pessoa dá um testemunho, um exemplo específico.
um homem chamado Barnabé. O texto diz assim: então José, que era um nome muito comum, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, eu acredito que no sentido de fazer distinção, e aqui vem dizendo Barnabé, que quer dizer filho da consolação, ou seja, esse nome é um nome funcional, tem atrás dele uma expressão de significado. Barnabé, filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Num primeiro momento, Lucas descreve a generosidade da comunidade. E agora, num segundo momento, Lucas dá um exemplo específico de uma pessoa, e diga-se passagem, um homem importantíssimo no livro de Atos, um homem que trabalhava nos bastidores, um homem abençoado. Quando uma pessoa vem ser conhecida, e o nome funcional, a Bíblia tem vários nomes funcionais, ou seja, nomes que descrevem o caráter ou aspectos da vida da pessoa. Quando a pessoa tem um nome que é filho da consolação, meu irmão, esse homem é aquele que é motivador. Uma pessoa experiente, motivadora, incentivadora, que sabe trabalhar, trabalha nos bastidores, homem de fé, que tem o seu coração aberto para a obra. Ele era um levita que tinha posses. Aí você olha para mim e diz, mas pastor, os levitas eles não tinham posse. É verdade, mas nós estamos falando aqui do século I, e perceba que o texto diz que ele é um levita natural de Chipre, ou seja, é possível que seja um levita da chamada dispersão. Era um levita que tinha bens, porque é possível que nesse momento essa observância de não ter posses não era executada por ele nesse momento. Era um levita da dispersão. Eis porque ele tinha posses. O exemplo comunitário, sensibilidade espiritual. O exemplo de Barnabé, sensibilidade espiritual, sensibilidade prática. Ele vende, ele deposita e ele faz o que a comunidade fazia. A comunidade crescia. A grande verdade, eu já falei, irmãos, a grande verdade espiritual é essa mesmo. A comunidade que crescia em poder e graça era uma comunidade socialmente sensível. O que significa ser socialmente sensível? Era uma comunidade que se importava com o seu contorno, que se importava um com o outro. As necessidades, elas eram conhecidas, as necessidades eram compartilhadas e as necessidades eram voluntariamente supridas. E eu oro a Deus para que, como igreja que busca andar no caminho da palavra, nós, como IEB, possamos receber unção do Senhor, que quebrante o nosso coração, e que nós possamos, do jeito que a igreja primitiva, que nós também possamos ser uma comunidade socialmente sensível. E aqui, irmãos, eu gostaria de mostrar para os irmãos que na nossa declaração doutrinária, que é um documento batista, que muitos se esquecem de analisar. E aqui eu gostaria até de dizer que, se você for lá no site www.batistas.org.br, lá tem a declaração doutrinária, lá tem os princípios, lá tem documentos importantes que expressam a tradição batista, o jeito batista de ser. E nessa declaração doutrinária,
batista, nós temos o nosso pensar sobre a questão da ordem social. E eu gostaria de lembrar os irmãos do nosso legado, né? Irmãos, o batista ele crê que, como sal da terra e luz do mundo, o cristão tem o dever de participar em todo o esforço que tende ao bem comum da sociedade em que vive. Você foi salvo para as boas obras. As boas obras não te salvam, entenda isso. Você é salvo pela graça mediante a fé, é verdade. Mas as boas obras são uma evidência. São evidência de nova criatura. Nós precisamos sair desse modelo de fé, que é apenas um modelo interior de convicção, para uma fé operosa, uma fé participante. Então, em nome de Jesus, participe daquilo que promove o bem. Se porventura existe uma ONG, existe algo que promova o bem e você se identifica com aquela causa, você é apto e você está livre e você tem as motivações corretas para louvar a Deus e servir através dessa ONG, através da igreja, dos trabalhos comunitários. Nós precisamos, de uma certa forma, transformar as nossas convicções em prática. E uma dessas formas é o bem comum do lugar onde vivemos. Outro ponto da declaração diz o seguinte: entretanto, o maior benefício que pode prestar é anunciar a mensagem do Evangelho. O bem-estar social e o estabelecimento da justiça entre os homens dependem basicamente da regeneração de cada pessoa e da prática dos princípios do Evangelho na vida individual e coletiva. Ou seja, não é só fazer o bem pelo bem em si, que é muito importante e deve ser feito, mas a mensagem do Evangelho é fundamental. É por isso, irmãos, que nessa igreja, por exemplo, temos um exemplo prático de vivência disso daí. Existe um grupo aqui na igreja chamado GAM, Grupo de Ação Missionária. O GAM tem todo o seu ataque, digamos assim, material, entre aspas, né? Tem todo o seu ataque social. Eles levam atendimentos, eles levam cursos, eles levam brincadeiras para as crianças, fazem o brechó, ajudam socialmente, sim, mas tem que também levar, com certeza, a mensagem do Evangelho e mostrar para o povo a real motivação com que aquele bem, com que aquilo está sendo feito. E a gente entende, irmãos, que o bem-estar social, o estabelecimento da justiça, depende muito de uma regeneração de vida, sobretudo dos seres humanos, e da prática dos princípios do Evangelho, na vida individual, na vida coletiva. Se for só atendimento social, a igreja se transforma numa ONG social. É bom, mas não é missão da igreja. A missão da igreja é de levar o Evangelho e de também fazer a sua parte, socialmente falando. Reconheço que, como batistas, temos muito a andar no que tange esse aspecto da questão social, mas nós precisamos entender do equilíbrio. Se for só o social, a igreja se transformará num clube social e a mensagem do Evangelho sendo desprezada, e só o social não é missão. O pastor Nino, pregando num domingo, ele pregou sobre o texto de Mateus 20, os versículos finais da grande comissão: ide por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é ponto principal da missão da igreja. As outras coisas, elas seguem em paralelo.
Não estou dizendo que não são importantes. Estou dizendo que são importantes, mas seguem no conjunto. É necessário haver equilíbrio. Senão a igreja pode também correr o risco de se transformar num clube social qualquer. Todavia, como cristãos, devemos estender a mão de ajuda aos órfãos, às viúvas, aos anciãos, aos enfermos e a outros necessitados, bem como a todos aqueles que forem vítimas de quaisquer injustiças e opressões. Esse texto que eu acabei de ler faz parte da Declaração Batista sobre ordem social. E aqui, irmãos, eu quero lembrar os irmãos, encerrando essa mensagem, e o texto diz: e isso faremos no espírito de amor, jamais apelando para qualquer meio de violência ou discordantes das normas de vida expostas no Novo Testamento. O Novo Testamento é a nossa prática. E fazemos o bem no espírito de amor. Irmãos, a Missão Braços Abertos, ela abriu uma unidade feminina. E essa unidade feminina está precisando de ajuda. Nós precisamos nos engajar, socialmente falando. Existem necessidades. Eles precisam de pentes, precisam de creme de cabelo, precisam de garrafa individual para água, aquelas squeeze, para não comprar copos plásticos. Eles precisam daquelas squeezezinhas de água para as mulheres dependentes químicas, elas precisarem beber água, cada uma ter a sua squeeze, ter o seu reservatóriozinho. Eles precisam de repelentes, estão precisando de ventiladores de parede, estão precisando de porta sanfonada, estão precisando de tampas para vaso sanitário. Se você quiser ajudar na missão Braços Abertos, a missão Braços Abertos é uma missão que muitos irmãos, têm acompanhado ela na prática. Muitos irmãos mesmo. Eu vou passar aqui para você o telefone da missão Braços Abertos. Quem está adiante é o nosso irmão Júnior Meirelles, com a irmã Alessandra, sua esposa. E a missão Braços Abertos, a unidade feminina, que foi implantada recentemente, já tem aluna lá. Eles têm essas necessidades aí. Pente, creme de cabelo, squeezezinha, garrafa individual de água, repelente, ventilador de parede, porta sanfonada e tampas para vaso sanitário. Se Deus tocar no teu coração aí, de você querer ajudar essa missão, entre em contato com o nosso irmão Júnior Meirelles. O telefone dele é esse, o telefone da missão, né? E ele utiliza para a missão. É 98879-8588. É possível colocar esse número aí no rodapé? 98879-8588. Se você tem alguns desses elementos aí e gostaria de ajudar a missão Braços Abertos, entre em contato com o nosso irmão Júnior Meirelles nesse telefone aí, 98879-8588. Também é WhatsApp. Eu também quero lembrar, irmãos, das nossas atividades aqui. O nosso irmão Igor Leal, de vez em quando, manda uma mensagem para mim: pastor, lembre aí o Quarentena Sem Fome. Lembre também o banco de alimentos da igreja. Irmãos, muitas famílias foram abençoadas pelo banco de alimentos da igreja, pelo Quarentena Sem Fome. Se Deus tem tocado no teu coração, em nome de Jesus, a participar com o alimento dessa grande obra, suprindo as necessidades de irmãos que estão passando por momentos difíceis, nesse momento, traga os alimentos para cá. Existe um ministério, pessoas sérias, que organizam e que distribuem e levam essas cestas às pessoas que estão realmente necessitando. Aqui na igreja,
o banco de alimentos da igreja e a campanha do Quarentena Sem Fome tem surtido um efeito tremendo. Muitas pessoas têm sentido alívio mesmo, estão sendo agraciadas e agradecem, louvam a Deus quando a igreja chega ali junto, ajudando elas a respirarem nesses momentos tão difíceis. E se você quiser ajudar na missão Braços Abertos, o número é esse. Deixa eu trazer aqui novamente. Nosso irmão Júnior na missão Braços Abertos. Entre em contato com ele. 98879-8588. 98879-8588. Amém? A minha oração hoje é muito simples, irmãos. Muito simples. Mas não é pelo fato de ser simples que não seja impactante ou desafiante. A igreja primitiva era uma igreja que tinha sensibilidade social. Ela era socialmente sensível. Ela estava ligada, era conhecedora das necessidades, sobretudo das necessidades de seu próprio povo. E nesse sentido, irmãos, eu gostaria de orar por nossa igreja, para que, assim como a igreja primitiva era uma igreja poderosa, vibrante, poder espiritual vibrante, a graça do Senhor estava sobre ela, ela era uma igreja socialmente sensível, que nós possamos também sermos uma igreja socialmente sensível, onde as necessidades são conhecidas, onde as necessidades são compartilhadas e, sobretudo, onde as necessidades são voluntariamente supridas. Que nós possamos entender esse aspecto do reino. Que a gente possa entender isso com toda a força do nosso ser. E que o nome do Senhor seja glorificado na prática sensível da nossa comunidade de fé. Deixe-me orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Neste sentido, ó Pai, antes de qualquer coisa, nós queremos clamar a Ti, te pedindo, Senhor, que o Teu Santo Espírito promova um avivamento de oração, um avivamento de palavra, um avivamento de vida devocional sadia, um avivamento de sensibilidade social. Senhor, o Senhor tem concedido dons a essa igreja. O Senhor tem concedido recursos a essa igreja. O Senhor tem concedido uma juventude atuante, diáconos com coração aberto. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que nós possamos ser uma igreja socialmente sensível. E assim como a comunidade primitiva gozava, meu Deus, de uma impressão favorável do povo, porque a graça do Senhor estava sobre ela, o poder do Senhor estava sobre ela, e eles eram sensíveis nas necessidades, que nós também possamos ser sensíveis assim também, Pai. Meu Deus, meu Pai, nos ajuda, dando condições, entendendo e sendo atuante nas ferramentas, nas coisas que o Senhor nos deu para fazer. Coloco nas tuas mãos, Senhor, o banco de alimentos da igreja. E te peço, Deus, no nome de Jesus, que de uma forma poderosa, esse banco de alimentos seja realimentado por aquele que está sendo tocado pelo Senhor a trazer uma oferta de amor, de alimentos para aquelas pessoas que estão precisando. Meu Deus, meu Pai, nós te pedimos pelo Quarentena Sem Fome, que esse ministério possa tomar um corpo grande, maior do que já é. Te peço, meu Deus, pelos seus líderes. Te peço, meu Pai, por estratégias. Meu Senhor, clamamos pela missão Braços Abertos, necessidades
que existem, são reais, colocamos nas tuas mãos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, provê, utilizando a igreja como teu instrumento. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Amado irmão, entenda isso. Entenda isso. Necessidades materiais e espirituais, elas andam juntas. Eu não posso dizer, Jesus é o pão da vida para uma pessoa que está com fome, se eu não levar um pão de verdade para ela comer. A comunidade primitiva crescia em poder e graça, e era uma comunidade socialmente sensível. Necessidades eram conhecidas, necessidades eram compartilhadas, e necessidades elas eram voluntariamente supridas. Que Deus abençoe vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus.